Olá, eu sou Anne Mascarenhas e hoje vamos conversar com a psicóloga Luciana Rangel. Ela que é especializada em psicopedagogia e vai responder as dúvidas de nossos ouvintes e internautas. Deixe você também a sua pergunta no site e aguarde a nossa próxima entrevista. O patrocinador é o Centro Apoio Educação e Saúde. Luciana, é a primeira vez que você vem aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo bom, obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. Então, hoje a gente vai ler algumas perguntas dos nossos internautas e vamos começar então com a Maria Sobralino de Oliveira. Ela diz, Luciana, que a psicopedagogia veio para ajudar o processo de aprendizagem. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Sim, a psicopedagogia ela veio para ajudar a identificar, né, os problemas de aprendizagem e saber um pouquinho como é essa construção, né, como o indivíduo constrói a sua própria aprendizagem. Então, ela vem também prevenir e intervir nessas dificuldades. Ótimo. A Maria Aparecida, Clariane Brandão, Nieuza Maia de Souza. Nossa, olha quanta gente. E a Antônia Monte Lima, elas querem saber um pouquinho mais sobre a psicopedagogia. Então, na verdade, eu acho que essa resposta sua já acabou respondendo também as dúvidas dessas nossas internautas. Vamos para a próxima, então, Luciana. O Edson Moura, ele está cursando pedagogia e quer saber se, com isso, ele pode trabalhar com psicopedagogia. Não, ele precisa fazer uma especialização em psicopedagogia que tem institucional e tem clínica, né? Na institucional ele vai trabalhar mais nas escolas e empresas também. E a clínica ele vai atender no consultório. É diferente, ele faz o diagnóstico, né? Faz a intervenção, né? Dentro de sessões, né? Dentro do consultório. Ok, então, Edson Moura, você precisa fazer uma especialização em psicopedagogia. Então, a Edileuza Dias, ela relata que tem um filho hiperativo. Então, ela pede ajuda sobre o que fazer nesse caso, Luciano. Bom, se já foi diagnosticado como hiperatividade, né, ela pode procurar, tem um psicólogo também, pode estar ajudando nesse sentido, né, e a psicopedagogia vai entrar complementando o trabalho do psicólogo, fazendo um diagnóstico, né, e fazendo essa intervenção, no caso de hiperatividade. Certo, Luciana. Temos duas mães aqui, a dona Nívia de Souza e a dona Suzevânia. Elas têm a mesma pergunta, que é como ajudar a minha filha desatenta. Olha, a desatenção depende muito, né, do que está acontecendo com a criança. Ela pode estar passando por um momento, né, por isso está desatenta, alguma dificuldade que a gente chama de aprendizagem, né, e isso acarreta na escola, alguma coisa emocional. E aí, nesse sentido, ela fica desatenta, né, e não chega a ser um transtorno. Quando é um transtorno, já é uma coisa muito mais séria, né? Então, assim, um especialista que vai estar diagnosticando da melhor maneira, né? Se isso é só momentâneo, se é uma dificuldade de aprendizagem, essa desatenção, uma dispersão, a falta de concentração, ou se é apenas, ou se é realmente um transtorno, né? No caso, a hiperatividade também faz isso, tem essa desatenção. Então, seria necessário ela procurar realmente um especialista para ficar mais tranquila em relação a isso, né? Ter um diagnóstico mais certo e preciso. Então, procurar profissionais para ter o diagnóstico e saber se é algo momentâneo ou se é algum transtorno que aí sim precise de um tratamento um pouco mais intenso. Exatamente, isso mesmo. E, Luciana, no caso da Edileuza Dias, ela tem um filho hiperativo e, no caso já dessas duas mães que citei por último, tem filhas desatentas. Eu imagino que quem tem hiperatividade tenha dificuldade aí de manter a atenção em alguma coisa. Mas aí, de fato, existe uma relação entre a hiperatividade e a desatenção? Sim, porque a hiperatividade, a criança tem uma dificuldade de concentração, né? Então, realmente, ela tem essa desatenção. Ela não consegue filtrar as informações, né? Ela não retém a memória. Então, com certeza, ela fica desatenta também. Só que a hiperatividade é um diagnóstico muito complexo, que é necessário, né, estar levando realmente a especialistas para estar verificando se realmente é uma hiperatividade ou é apenas uma agitação do momento também. Uma criança agitada, por exemplo, né, ela é agitada, ela fica desatenta. Né? Ela quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E não é uma hiperatividade, que é um transtorno muito mais complexo. Certo. Sou Eliana Martins e ela pergunta se o psicopedagogo pode dar diagnóstico. Não. O psicopedagogo, ele trabalha em conjunto, né? Ele sozinho dá diagnóstico, né? Não.
Então, é preciso ele trabalhar conjunto com um pediatra também, né, com um psicólogo, né? E aí o próprio psicólogo ele encaminha para um psicopedagogo, né, para complementar esse trabalho. Mas ele sozinho, o diagnóstico, né, eu não trabalho dessa forma. Precisa de mais informações para você ter um diagnóstico. E aí vai o lado emocional também, que o psicólogo vai estar acompanhando. E eu gosto sempre de trabalhar em conjunto, né, com o pediatra, com o neuro também, né? Eu acho que o neuro também é importante nesse momento, não para em questão de medicação, porque eu também não concordo com medicação, mas em questão dele saber se tem alguma disfunção cerebral, né? O que é necessário fazer naquele momento. Então eu sempre peço ajuda de outros, né, de outros especialistas profissionais que possam me ajudar nesse sentido. Eu não fecho um diagnóstico sozinha. Você não acredita na funcionalidade, digamos, do medicamento? Em algumas situações, sim, a medicação ela é preciso, né, para que aquela criança possa desenvolver, possa estudar, né, e no seu dia a dia ter, né, uma vida saudável. Mas o que a gente vê por aí são muitos neurologistas, psiquiatras fazendo medicação, né, aleatoriamente, né? Então é necessário, até chegar nesse ponto, como fazer? Como usar essa medicação, como iniciar, que dosagem, né? E ver as reações, se está ajudando ou não. Né? Se é necessário trocar essa medicação. E não realmente. A Ritalina é um medicamento que está na moda, né? Que todo mundo acha que tem que usar a Ritalina. E às vezes não é necessário a Ritalina. Né? Então você vê uma criança agitada e vai no o neuro já indica essa medicação, que é tarja preta, que tem outras consequências, né? Outros efeitos colaterais. Então, assim, não é necessário. A medicação é o último caso. Né? Claro que em algumas situações, por exemplo, um autista, às vezes precisa tomar a medicação, tem um nome chamado risperidona, que é uma medicação para o autista que ajuda a ele a se concentrar mais, né? Fazer atividades dele normais, vida diária. Também tem que ter uma ajuda de um especialista também para fazer isso, né? Tem um terapeuta ocupacional, outros que ajudam nesse processo. Então, aí a medicação, sim, ela é bem vista, mas em muitos casos que a gente vê por aí, não. Então, a maioria não. Até chegar a esse ponto do medicamento, procurar outros tipos de ajuda, né? Porque o medicamento tem tanto efeito colateral. Luciana, a próxima pergunta é da Fabrícia Grazielli. Gostaria de saber se a anamnese pode ser cobrada um valor diferente de uma sessão ou se ela já está inclusa nas sessões. Depende muito do profissional. Tem profissional que na hora de fechar o contrato, né, ele coloca o valor incluso, inclusive a entrevista de anamnese. E alguns não. Eu prefiro fazer a entrevista, cobrar o valor separado, né, e depois manter esse valor nas demais consultas. Né? E aí eu faço a entrevista e ele paga na hora da sessão, né? E os próximos eu já fecho com ele. Você vai querer pagar por mês ou por dia, né? A gente fecha o contrato nesse sentido. Mas a entrevista ele paga um valor fora. Mas normalmente é o mesmo valor da anamnese com as outras sessões? Sim, eu cobro o mesmo valor, é o que eu falo. Depende muito de como o profissional trabalha. Né? Eu não vejo assim necessidade de aumentar o valor nas sessões. Luciana, é bom você explicar também para quem está ouvindo a gente o que é a anamnese. Então, a anamnese, a gente procura saber, né, a história daquele sujeito, né? Como aconteceu, como ele nasceu, né? Como foi essa concepção, desde o início, para entender um pouquinho, né, o que está acontecendo com ele agora. Né? Então, assim, a história da família, a construção do vínculo com o pai, com a mãe, né? Como é a dinâmica familiar, tudo isso aparece um pouquinho na anamnese, que depois você vai chamando a família para conversar também. Então, a anamnese é um histórico daquele sujeito. E é feito com quem? Com os pais? É feito se os pais dois puderem comparecer, né? É ótimo, né? Quando o caso é criança e adolescente, quando é o adulto, né? Só com ele. Entendi. Agora, Luciana, temos a pergunta da Márcia. Ela gostaria de saber se a atuação do psicopedagogo está restrita à infância ou não necessariamente. Não. Pode ser o adulto também, né? Tem as suas dificuldades, né, de aprendizagem. E às vezes ele só descobre na fase adulta. Então, a psicopedagogia é para todos, né? Inclusive para o idoso também.
O que a gente fala muito é que talvez, se for diagnosticado antes, né, o tratamento possa ser, o resultado possa ser melhor, mas não que não funcione com o adulto, não é isso? Isso, com certeza. Quanto antes descobrir, né, que se tem um transtorno de aprendizagem, é melhor, né, para o tratamento, né, e para a intervenção futura. Né? Mas o adulto também, ele fazendo esse tratamento, ele também consegue minimizar. Certo. E, Luciana, agora com relação à psicopedagogia nas empresas, você já até comentou um pouquinho que é a psicopedagogia institucional. A Ana Damasceno e a Cláudia, elas gostariam de saber como funciona. Nas empresas, a psicopedagogia, ela faz um trabalho de prevenção também, né? Porque trabalha muito com o desejo de aprender, né? Saber lidar com isso. Por exemplo, quando uma pessoa muda de função, né? A atividade é nova, né, para ela. Então, como é que ela vai agir? Como é que é a forma que ela aprende? Então, isso vai minimizando um pouquinho a ansiedade dela. O trabalho em grupo, como é feito, como trabalhar em grupo, como ter esse apoio, qual a dificuldade que aquela empresa tem de funcionar bem, né? Por que ela tem tantos problemas de relacionamento? Por que eles não conseguem aprender? Então, o psicopedagogo vem para poder ver, né, quais são as dificuldades daquelas pessoas que trabalham ali e melhorar o trabalho em equipe. Então, ele vem dessa maneira, para prevenir e para fazer intervenção quando há alguma dificuldade, né, na aprendizagem de conteúdos novos. Então, ela vem para prevenir realmente, para ajudar esses funcionários. E costuma-se ter nas empresas psicopedagogo ou mais nas empresas maiores? Como é que é? Olha, ainda não é muito aceito, né? Mas acredito que algumas empresas a psicopedagogia vem para somar o trabalho junto com o psicólogo de RH que trabalha ali, né? Então ajuda sim, mas geralmente o psicopedagogo trabalha mais em escolas. Geralmente é mais em escola e em consultório, né? Mas empresas ainda não são bem vistos ainda. Tá certo, vamos mudar isso, né, Luciana? A Viviane Nascimento Macedo, ela é psicopedagoga, formada pela Estácio de Sá, e ela quer saber como fazer parte da equipe. Então, eu vou dizer aqui, Luciana, é só mandar o currículo, gente, para o e-mail recursos_humanos@centroapoio.com. Então, quem quiser mandar currículo para o grupo Centro Apoio Educação e Saúde, é só mandar um e-mail com o currículo para recursos_humanos@centroapoio.com. Olha que legal, Luciana, a galera de Minas Gerais entrando em contato com a gente. A Dominga, ela é estudante de psicologia e quer saber onde encontrar material para informações. Oi, Dominga. Você pode encontrar muitas informações sobre a psicologia no nosso site, que é o Centro Psicopedagógico Apoio.com.br. E tem também o apoiopsicológico.psc.br, ok? Isso aí, Luciana. A Flávia Canelas, ela gostaria de marcar uma consulta para a filha de 15 anos. Então, Luciana, eu vou aproveitar e passar o contato do nosso patrocinador, o Centro Apoio Educação e Saúde. Anota aí o telefone, Flávia, 30 45 6979. 30 45 6979. A clínica é formada por profissionais especializados em transtornos de aprendizagem. São psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos e pedagogos. Então, a próxima pergunta é da Jurema Carneiro. Ela quer saber como ajudar o filho a aprender, Luciana. Olha, os pais eles têm uma responsabilidade muito grande, né, em ajudar o filho em relação à aprendizagem, né? Primeiro iniciando nas escolas, né, com parceria com os professores, com os coordenadores, né, educacionais, ir às escolas, procurar saber o que fazer para ajudar essa criança, né, na aprendizagem. Sempre mostrando, né, como é bom aprender, como é bom estar na escola, e a criança já começa a fazer um vínculo positivo com a aprendizagem, né? Os pais têm um poder muito grande nesse sentido, junto com a professora. É uma parceria mesmo, família e escola, onde a criança se desenvolve saudável, né, e consegue ter o prazer pela aprendizagem, porque não pode ser uma obrigação. Porque a gente não aprende só na escola, o aprender está em qualquer lugar. Aprende com os amigos, com a família. Então, aprender como desejo, né, de querer saber, de ter essa curiosidade. Então, os pais são fundamentais nesse sentido. A próxima pergunta, salve atendimento. Bom, mas devem ter escrito do e-mail dessa empresa, né? Salve atendimento.
Enfim, eles querem saber, eles querem receber indicações de filmes e materiais que abordem os diversos problemas de aprendizagem. Bom, nós temos alguns filmes, né, que podem ajudar a saber um pouquinho como é que é a história dessa pessoa, né, do personagem, como ele superou a dificuldade de aprendizagem. Nós temos As Mãos Talentosas, tem como ver como esse menino cresceu, tinha notas ruins, e como ele superou isso junto com a família. E tem também o Forrest Gump, que é o contador de histórias, que conta a história de um homem, né, como que ia abaixo da média, e ele conseguiu participar de momentos cruciais da história do país, né? Então, como isso é importante, né? Não é porque você tem uma dificuldade de aprendizagem ou um transtorno de aprendizagem que você não vai ser capaz de alcançar os seus objetivos. Depende muito da sua força de vontade e da sua garra. Luciana, a gente tem a Sandra do Nascimento Braga. Ela ajuda aqui, então, quem está querendo saber sobre filmes. Ela sugere que professores e alunos assistam ao filme Clube do Imperador, para entender mais sobre o processo de aprendizagem. Tá bom, então, Sandra, sugestão está anotada, então, sobre o filme Clube do Imperador. Bacana isso, acho que tudo é válido, né? Você buscar, pesquisar e saber como lidar. Ainda mais quem é professor, que trabalha na área educacional, que vê o aluno ali com alguma dificuldade, estudar mais um pouquinho, procurar saber como fazer e até encaminhar, né? Conversar com o coordenador pedagógico e ver o que pode fazer para ajudar essa criança com dificuldade de aprendizagem. Então, tudo é válido, pesquisar, estudar e orientar os pais. Agora, a Ayla Carla, ela gostaria de obter material ou filme sobre o autismo, Luciana. Olha, filme, a gente tem o Temple Grande, que conta a história de uma menina, né, autista, que sempre com muita garra, lutou bastante para alcançar os objetivos dela, né? Com a ajuda da família, ajuda de amigos, ela conseguiu alcançar. É uma história grande, é um filme grande, mas que vale a pena assistir. Vale a pena mesmo, porque esse eu já assisti e gostei bastante. Inclusive, Ayla, você vai encontrar também uma entrevista com a psicopedagoga Manuela Busquet. Ela falou para a gente no site sobre o autismo. Então, é só clicar aí no centropsicopedagógicoapoio.com.br. Luciana, agora, olha que bacana. Algumas pessoas parabenizando a nossa equipe, todo o nosso trabalho. Rita Ferreira, Celeste Regina, José Lucindo, Antônio Gomes. Muito obrigada aí em nome de toda a nossa equipe e um abraço para todos vocês. Temos também a Marilene e a Lucinéia Tarini da Silva, parabenizando pelo site apoiopsicopedagógico.com.br. O Feliciano Raul, dizendo que gostou muito das matérias do site centropsicopedagógicoapoio.com.br. Muito legal, hein, Luciana? A galera acompanhando, fazendo perguntas e participando do site. Muito obrigada a todos que mandaram perguntas. Nós não conseguimos ler todas hoje, mas com certeza todas serão respondidas nas próximas entrevistas. E continuem acompanhando. Também quero agradecer à psicóloga e psicopedagoga Luciana Rangel por participar aqui com a gente, respondendo as dúvidas dos internautas. E volte mais vezes, viu, Luciana? Gostei bastante do nosso bate-papo. Obrigada, também gostei. É sempre muito importante esclarecer, né, em relação à aprendizagem. A educação ela precisa de pessoas que estejam realmente engajadas nesse processo, né? E o que eu puder fazer para poder ajudar, né, desde infantil, adolescente ou adulto, que eu trabalho com todos, eu vou estar fazendo. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho do meu trabalho. Com certeza, quem está ouvindo a gente gostou bastante e eu também. O patrocinador dessa entrevista é o Centro Apoio Educação e Saúde, uma clínica composta por psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos e afins. Ligue para 21 30 45 69 79 e saiba mais. Eu sou Anne Mascarenhas e fico por aqui. Tchau, tchau.